Você deita cansado. O corpo pede descanso, mas a mente não acompanha. As horas passam, o sono não vem, ou vem quebrado, raso, insuficiente. E no dia seguinte a sensação é a mesma, como se a noite não tivesse cumprido o seu papel. A insônia costuma ser vista como um problema da madrugada, mas na prática ela invade o dia inteiro. Afeta o humor, o foco, as emoções e até a forma como a pessoa começa a se enxergar. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica ter uma boa noite de sono. Muita gente acredita que dormir mal é só uma fase, ou que basta esforço para resolver. Mas quando existe tempo, silêncio e cansaço, e mesmo assim o sono não acontece, algo mais profundo está em jogo. Não é só sobre fechar os olhos. Por que a mente não consegue desligar justamente quando o corpo precisa descansar? O que a insônia começa a provocar na vida e na saúde emocional ao longo do tempo? E se ela começa à noite, mas desorganiza tudo durante o dia, o que realmente ajuda a sair desse ciclo? Isso é o que vamos ver agora. Insônia não é um nome bonito para um problema complicado. Ela é sentida antes de ser explicada. É aquela situação em que a pessoa deita, tem tempo e até um ambiente tranquilo, mas o sono simplesmente não vem ou não se mantém. Às vezes, o corpo até descansa um pouco, mas a sensação ao acordar é de que a noite não cumpriu o papel dela. É importante separar duas coisas diferentes. Existem noites ruins, que costumam aparecer em fases difíceis da vida, como períodos de estresse, mudanças na rotina ou preocupações pontuais. Esse tipo de insônia geralmente dura dias ou semanas. Outra situação é quando dormir mal vira rotina, 3 ou mais noites por semana por meses seguidos. Aí já não estamos falando apenas de uma fase ruim, mas de algo que se instalou no dia a dia. Na maioria das vezes, a insônia não nasce sozinha. Ela costuma ser um sinal de que algo maior está acontecendo por trás. Pode estar ligada ao estresse prolongado, a sofrimentos emocionais, a mudanças constantes de horário, ao uso de substâncias como cafeína, álcool ou nicotina, ou até a outros problemas de saúde. Muitas vezes, o problema não é simplesmente não dormir, mas aquilo que está impedindo esse descanso de acontecer. Algumas pessoas acabam sendo mais afetadas por esse quadro. Quem vive sob pressão constante, com muitas preocupações, rotina desorganizada ou trabalho em turnos, tende a sofrer mais. A preocupação excessiva, inclusive com o próprio sono, pode piorar ainda mais a situação e manter o ciclo da insônia ativo. E aí surge a pergunta: como alguém consegue render no dia seguinte dormindo desse jeito? E o que essa falta de sono começa a provocar na mente e na vida da pessoa ao longo do tempo? Vamos entender isso agora. Quando a noite é mal dormida, o dia já começa cansado. A pessoa acorda sem energia, com a sensação de que o corpo não recuperou o que precisava. Mesmo depois de levantar, tomar café ou tentar seguir a rotina, o cansaço segue junto em tudo que vem pela frente. Ao longo do dia, coisas pequenas começam a pesar mais do que deveriam. A paciência encurta, a irritação aparece com facilidade e o foco fica comprometido. Tarefas simples exigem mais esforço. A concentração falha e a memória parece não responder como antes, o que aumenta ainda mais a frustração. No campo emocional, os efeitos também se manifestam. A insônia pode provocar ansiedade, tristeza e irritabilidade. Muitas pessoas passam a se sentir culpadas ou fracassadas por não conseguir nem dormir, como se o problema fosse falta de força de vontade, quando, na verdade, o sono não funciona dessa forma. Com o tempo, forma-se um ciclo difícil de quebrar. A pessoa começa a ter medo de não dormir, passa a prestar atenção excessiva no relógio e tenta controlar o sono. Essa tentativa de controle aumenta a tensão, a mente fica mais alerta e, quanto maior a tensão,
menor a chance de o sono chegar de forma natural. Quando esse padrão se prolonga, o corpo também sente. A insônia crônica pode afetar a saúde física, aumentando o risco de problemas como pressão alta, doenças cardíacas, diabetes e outras condições. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas o resultado de um desgaste contínuo provocado pela falta de descanso adequado. Na tentativa de aliviar o problema, muitas pessoas adotam hábitos que parecem ajudar, mas acabam atrapalhando. Usar o celular ou assistir televisão na cama, consumir álcool para relaxar ou tirar cochilos longos durante o dia pode até trazer alívio momentâneo, mas interfere no ciclo natural do sono e dificulta ainda mais dormir à noite. Quando a falta de sono começa a atravessar o dia inteiro, fica impossível ignorar algumas questões. Se a insônia começa à noite, mas bagunça o dia inteiro, o que realmente pode ser feito para melhorar o sono? E como tentar dormir melhor sem transformar a hora de deitar em mais um momento de tensão? O primeiro passo para melhorar o sono não é buscar perfeição. Não existe dormir bem todos os dias. O que realmente faz diferença é aliviar a cobrança e entender que o sono melhora aos poucos, à medida que a relação com ele se torna menos tensa e mais cuidadosa. Algumas mudanças simples já ajudam nesse processo. Manter horários parecidos para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Deixar o quarto mais silencioso, escuro e confortável. E reduzir estímulos antes de deitar. Tudo isso facilita o funcionamento natural do corpo. Não são regras rígidas, mas ajustes que ajudam o cérebro a reconhecer que aquele momento é de descanso. Uma abordagem que tem mostrado bons resultados é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Ela não ensina truques para apagar rápido, mas ajuda a acalmar a mente, diminuir a ansiedade ligada ao sono e mudar a relação da pessoa com a cama e com o medo de não dormir. Com o tempo, isso fortalece um ciclo mais saudável entre sono e vigília. Em alguns casos, medicamentos podem fazer parte do tratamento, especialmente por períodos curtos. Eles podem ajudar, mas não resolvem tudo sozinhos, e precisam sempre de acompanhamento profissional, já que podem causar efeitos colaterais e não tratam a raiz do problema. Por fim, olhar para a insônia como um recado da mente pode mudar a forma de lidar com ela. Em vez de brigar com o sono, vale se perguntar o que o corpo e a mente estão tentando sinalizar. Muitas vezes, cuidar do sono é também começar a cuidar do ritmo de vida, do estresse e das emoções que vêm sendo carregadas todos os dias. A insônia não é sinal de fraqueza nem falta de esforço. Na maioria das vezes, ela é um pedido de atenção do corpo e da mente, avisando que algo não está em equilíbrio. Quando esse sinal é ignorado, o sofrimento aumenta. Quando é escutado, abre-se espaço para cuidado e mudança. Dormir melhor não começa brigando com o sono, nem tentando controlá-lo à força. O descanso não se impõe. Ele acontece quando a mente se sente mais segura, menos pressionada e fora desse estado constante de alerta que impede o relaxamento verdadeiro. No fundo, cuidar do sono é parte de algo maior. É diminuir a cobrança, aumentar a consciência sobre o próprio ritmo e aprender a se tratar com mais gentileza. E é justamente aí que começa esse processo de consertar a mente, não no sentido de corrigir defeitos, mas de olhar para si com mais consciência, mais cuidado e menos cobrança. Se você chegou até aqui, é porque está procurando uma solução para dar fim a essas noites intermináveis. E entender o que está acontecendo já é, por si só, um grande passo para sair desse ciclo de noites perdidas. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo com você, vale a pena assistir também ao vídeo que está no card aqui em cima, O que ninguém te explica sobre a ansiedade.
E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E assim você vai consertando a mente com a gente.